Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta! E vamos aqui para mais uma parte do tutorial dessa dragãozinha, essa fofurinha aqui que a gente está construindo juntos. E eu tinha falado no outro vídeo, né, na primeira parte, que a gente ia fazer essa parte da barriguinha, mas eu mudei de ideia, a gente vai fazer a cabecinha, que é um pouco mais trabalhosa, né, e depois a gente deixa para fazer barriguinha, as asas, né, esses espinhos aqui que eu não sei o nome, às vezes eu chamo de escama, não sei te falar ao certo como que chama esses espinhos aqui e aqui a cauda também, tá? Então vamos primeiro construir as partes mais chatinhas, né, que é a cabecinha, que é mais trabalhosa, e depois a gente faz essas partes pequenininhas, tá bom? Então, bora lá. Para essa segunda parte, você vai precisar ter aí os olhinhos, né? Eu tô usando aqui de número 12, o fio na cor que você tá fazendo sua dragãozinha. Que mais? Agulha de tapeçaria, enchimento, um pouquinho de fio cor preto e um pouquinho de fio cor branco, né? E muito amor, felicidade, sorriso no rosto, porque assim a nossa peça fica bem mais bonita. Tá legal? Então, bora lá crochetar, bora lá colocar essa parte de cima na nossa peça. Lembrando que com vocês eu tô construindo uma na cor verdinha, né? Então, tem aqui, ó, o verde que eu estou utilizando com vocês. Então, até aqui foi a parte 1. Então, bora construir a cabecinha neste vídeo. Bora lá, gente, bora crochetar. Então, vamos aqui começar a fazer a cabeça da nossa flare, tá? Então, vou fazer aqui um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou fazer os 6 pontos baixos, tá? Opa! Aí. Então, aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico, tem a minha primeira carreira com 6 pontos de base. Próxima carreira, a segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, para cada ponto de base, eu vou fazer aqui 2 pontinhos dentro dele. Então, ó, o primeiro ponto e o segundo, pontinho apertado, né, dona Tatiana? Aqui. Então, temos aqui o primeiro aumento e assim a gente vai seguir, ó. Segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, aumento de número 5 e por fim o último aumento aqui, o aumento de número 6. Tá? E assim a gente tem a segunda carreira com 12 pontos de base, apertando aqui para ficar o círculo mais fechadinho no centro. E para a próxima carreira, a carreira de número 3, vamos fazer aqui um ponto baixo. E no próximo ponto eu faço o aumento. E vou seguir assim por toda a volta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Fazendo isso 6 vezes na volta, a gente vai ficar aqui com 18 pontos de base. Tá? Então, ó, um ponto baixo e um aumento. Vai repetindo isso até terminar a volta. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento, tá? Se você contar aí, você vai ter 18 pontinhos de base nessa terceira volta. Para a volta, né, para a carreira, para a volta de número, para a volta de número 4, vamos começar aqui fazendo 2 pontos baixos. Então, 1, 2. E depois desses 2 pontos baixos, eu faço um aumento. Tá? Então, aqui, o aumento. E vou seguir assim fazendo por toda a voltinha, tá? Ó, 1, 2 pontos baixos e depois o aumento.
Vou terminar minha carreira de número 4 aqui em off e já volto com você. Então, faça aí 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, são 6 vezes essa repetição e você terá no final 24 pontos de base. Então, agora vamos para a carreira de número 5. Para a carreira de número 5, você começa aí fazendo 3 pontos baixos, ok? Ó, 2, 3 pontos baixos e depois desses 3 pontos baixos você faz o aumento e você segue assim por toda a volta também, tá bom? Então, carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento, repetindo 6 vezes na volta. Quando você chegar no final da carreira, você vai ter 30 pontos de base. E vamos dar início à carreira de número 6. A carreira de número 6, eu vou começar aqui fazendo 2 pontos baixos. Ó, 1, 2, tá? Na sequência, eu vou fazer um aumento. Então, carreira de número 6, eu comecei aqui com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer por 5 vezes, 4 pontos baixos e um aumento, tá? Chegando aqui no final, vai sobrar 2 pontinhos que eu vou fazer 2 pontos baixos. Carreira de número 6, 2 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes e finalizo a carreira com 2 pontos baixos. Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 36 pontos de base. E vamos aqui para a próxima carreira, a carreira de número 7. Para a carreira de número 7, você vai fazer por 6 vezes 5 pontos baixos e um aumento, tá? Então, carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes na volta, e quando você finalizar essa volta, terá aqui 42 pontos de base, tá bom? Então, até já, vou fazer minha carreira e já volto. E vamos aqui dar início à carreira de número 8. Para essa carreira, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos, então 1, 2, 3. Na sequência, eu faço um aumento. Então, a carreira de número 8, eu comecei com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer por 5 vezes 6 pontos baixos e um aumento, tá? Vai sobrar para mim 3 pontinhos aqui no final, que eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Fazendo dessa forma, a carreira de número 8, você ficará aqui com 48 pontos de base. Então, vou repetir, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza a carreira com 3 pontos baixos. E vamos aqui começar a carreira de número 9. Para a carreira de número 9, você vai fazer da seguinte forma: 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes na volta, tá? Fazendo dessa forma, repetindo por 6 vezes, 7 pontos baixos e um aumento, você vai finalizar a carreira com 54 pontos de base, tá bom? Então, até já, vou fazer minha carreira e já volto aqui com você. Bom, estamos aqui na carreira de número 9, né? Eu fiz os 7 pontos baixos e um aumento, então eu tenho, neste momento, 54 pontos de base, certo? Agora, com esses 54 pontos de base, nós vamos fazer 10 carreiras, 10 carreirinhas. Então, serão as carreiras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, da 10 até a 19, 10 carreiras, repetindo os 54 pontos baixos, ok? Então, eu vou fazer essas carreiras em off. Encontro você lá na carreira 19 finalizada, tá legal? Então, até já! E aqui temos as 10 carreiras de 54 pontos, né? Eu tenho este formato por enquanto, que é o topo da cabecinha, ok? Agora a gente vai fazer uma carreira um pouco diferente, tá? Porque a gente vai fazer o volume do narizinho, o volume do focinho deste dragão.
Vamos começar essa carreira, que é a de número 20, fazendo 22 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui em off os 22 pontos baixos, que é o começo da carreira de número 20, e já volto com você para a gente continuar ela, tá bom? Então, começamos aqui a carreira de número 20 com 22 pontos baixos. Bom, então aqui estou de volta com os 22 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 10 aumentos, tá? Só que esses aumentos a gente vai fazer em meio ponto alto. Então, ó, eu vou dar a volta do fio na minha agulha, vou entrar no próximo ponto, faço um meio ponto alto e vou colocar outro meio ponto alto aqui no mesmo local, tá? Então, eu tenho o primeiro aumento. E assim a gente vai fazendo aumentos até completar 10, tá? Então, segundo aumento, aqui o terceiro aumento, quarto aumento, aumento de número 5, aumento de número 6, aumento de número 7, aumento de número 8, o penúltimo aumento, aumento de número 9 e, por fim, o último aumento aqui, o aumento de número 10. E agora, para a gente terminar essa carreira, vamos repetir aqui os 22 pontos baixos, que é o que falta para finalizar, tá bom? Então, a diferença dessa carreira são esses 10 aumentos em meio ponto alto aqui na frente. E por fim, a gente finaliza essa carreira com 64 pontos de base, tá bom? Aumentamos 10, tínhamos 54, aumentamos 10, temos agora 64, tá? Vou então finalizar a minha carreira aqui com os 22 pontos baixos e já volto com você. Então, aqui está a carreira de número 20 finalizada, né? Fizemos aqui 22 pontos baixos, depois 10 aumentos em meio ponto alto e 22 pontos baixos, tá? 64 pontos de base e com esses 64 pontos de base vamos fazer 7 carreiras, tá? Então, vamos fazer a 21, a 22, a 23, a 24, a 25, a 26 e a 27. São 7 carreiras de 64 pontos. Vou fazer as minhas carreiras aqui e encontro você lá na carreira de número 27 prontinha. Até já! E aqui estão as 7 carreiras de 64 pontos. E agora a gente vai fixar os olhinhos, tá? Então, ó, essa carreira aqui que tem os meio ponto alto é a de número 20. A gente vai fixar os olhinhos entre as carreiras 17 e 18. Então, se essa aqui é a 20, a gente conta de trás para frente, né? Essa é a 19, essa é a 18, né? Ó, 20 é essa aqui, 19, 18 e 17. Então, vai ficar entre a 18 e a 17. Eu vou colocar um alfinetinho aqui só para a gente marcar, né, o intervalo aqui, a carreira onde a gente vai fixar os olhinhos. Como que a gente vai fazer para achar o lugar certo? Bom, vamos se basear por essa carreira aqui que é a mais fácil. Então, a gente tem aqui, ó, 20 pontos, certo? Então, a gente vai contar 10 pontos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim a gente encontra o centro do rostinho. Vou colocar um alfinetinho aqui só para dar o centro do meu rostinho e vou alinhado com esse aqui, ó, 19, 18, 17. Encontrar o centro da carreira onde eu vou fixar, ok? Então, essa carreira aqui serve de parâmetro pra gente, né? De referência para que a gente encontre primeiro o centro do rostinho e depois leve, né? Alinhado aqui para encontrar o centro de onde vai ficar os olhinhos. Eles vão precisar ficar instalados entre 7 pontos de distância. Então, aqui eu vou contar, deixa eu pegar outro alfinete. Eu vou contar 3 pontos para um lado, ó, 1, 2, 3, e vou colocar o alfinete. E depois para o outro lado também, ó, 1, 2, 3, e coloco o alfinete, tá? A gente vai ver se eles estão na mesma posição aqui, também como parâmetro, usando essa faixa aqui embaixo, tá bom? Ó,
Então, para mim, eu vejo que esse aqui tá mais próximo do fim do que esse. Então, eu vou só dar uma ajustada aqui, ó. Colocar esse um pouquinho mais... Opa! Esse um pouquinho mais pra cá. Pra ficar alinhado com esse. E assim a gente vai fazendo essa medição, tá bom? Importante, ó. Leve em consideração essa carreira de meio ponto alto aqui, tá bom? Aqui, deixa eu só tirar esse aqui, deixa eu ver quantos de distância tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, vou trazer mais um pra cá e mais um pra cá. Pronto. Aqui é aonde vai ficar a borda do olhinho, certo? Então, a borda do meu olhinho vai ficar aqui. Então, provavelmente eu vou colocar ele um pontinho pro lado. Ó, e vou instalar ele aqui. Eu vou colocar, depois a gente vê se tá bom, tá? Deixa eu só dar mais uma largada aqui, só para ver se realmente fica num lugar que fica uma distância legal. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui no pontinho do lado também. Porque essa é a hora de fazer teste, né, gente? A gente vai colocando, vai testando, ver se ficou bom, porque ainda dá tempo, não tá com trava, dá tempo ainda de ajustar. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, com 7 pontos de distância. E agora a gente vem aqui e coloca as travinhas pra gente continuar a fechar, né? Agora a gente vai começar a fechar essa cabecinha. E aqui estão, né, os olhinhos instalados, as travas já colocadas, e agora a gente continua aqui, tá? A próxima carreira que a gente vai fazer é de número 28. Essa última aqui é de número 27, que ela faz parte das 7 carreiras, né, de 64 pontos. A carreira de número 28, a próxima carreira, você vai fazer 14 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, 14 pontos e uma diminuição 4 vezes na volta. A gente vai ficar com 60 pontos de base. Vou fazer a minha carreira, já volto com você. Próxima carreira, carreira de número 29. Vamos fazer aqui a carreira de número 29, começando com 4 pontos, tá? Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Depois desses 4 pontinhos que eu acabei de fazer aqui, eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, 4 pontos, uma diminuição, é o começo da minha carreira de número 29. Agora, eu vou fazer por 5 vezes, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vai sobrar aqui 4 pontinhos que eu vou colocar 4 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá bom? Então, carreira de número 29, 4 pontos, uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes na volta e vou finalizar a carreira com 4 pontos. Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 54 pontos de base, ok? Vou fazer a minha carreira e já volto com você. Vamos para a próxima carreira, carreira de número 30. Para a carreira de número 30, vamos fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Então, carreira de número 30, 7 pontos e uma diminuição. Repete isso por toda a volta, serão por 6 vezes. E quando você chegar aqui no finalzinho, você vai ter 48 pontos de base, tá bom? Então, bora lá fazer essa carreira de número 30 e eu já volto. Próxima carreira, carreira de número 31. Você vai começar a carreira de número 31 fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Na sequência, você vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e vai finalizar a carreira com 3 pontos baixos, tá? Então, vou repetir, carreira de número 31, 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e vai finalizar a carreira com 3 pontos baixos. Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 42 pontos de base.
E vamos para a próxima carreira, carreira de número 32. Para a carreira de número 32, você vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Então, carreira 32, faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta e vamos ficar aqui com 36 pontos de base. Vamos para a próxima carreira, carreira de número 33. Para a carreira de número 33, eu vou fazer da seguinte forma, olha, 2 pontos baixos e uma diminuição. Na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E vou finalizar a carreira com 2 pontos baixos. Fazendo dessa forma, ficaremos aqui com 30 pontos de base. Então, carreira de número 33, faça 2 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, vai sobrar 2 pontinhos e você vai fazer 2 pontos baixos encerrando a carreira, tá bom? Vou fazer minha carreira e já volto com você. E vamos para a próxima carreira, carreira de número 34, que você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Tá? Fazendo dessa forma, você vai ficar aqui com 24 pontos de base, tá ok? Então, carreira de número 34, faça aí 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos agora para a próxima carreira, carreira de número 35. Você vai fazer uma carreira de 24 pontos, mas somente pegando a alcinha de trás da carreira, do ponto da carreira anterior, tá? Ó. Somente a alcinha de trás para fazer o seu ponto baixo, tá? Deixando essa alcinha aqui disponível, porque ela vai fazer o ponto de dobra para as próximas carreiras que vão ficar para dentro da cabeça, tá ok? Então, vamos lá, carreira de número 35, faça 24 pontos baixos somente na alcinha de trás. E aqui está a carreira de número 35 prontinha, então tenho aqui os 24 pontos, né? Usando só a alcinha de trás. Agora eu vou colocar enchimento nessa cabecinha, porque daqui pra frente a gente não vai mais colocar enchimento, tá? As próximas carreiras elas não vão receber enchimento. Então, só até aqui, nessa basezinha aqui onde eu tenho as alcinhas, que eu vou colocar enchimento. E eu aconselho você, para facilitar para mais tarde, ir colocando enchimento e criando aqui, olha, com o seu próprio dedo, um túnel para que a gente faça depois a vira do pescoço para dentro, tá bom? Então, vai fazendo dessa forma, ó. Vai fazendo com o seu próprio dedo, quando você coloca o enchimento, um espaço aqui no centro, tá? Para depois facilitar a dobra. Aproveita e coloca bastante enchimento aqui onde a gente fez os aumentos para dar ênfase para o focinho, né? Então, a gente faz dessa forma assim, ó, bastante enchimento aqui para realmente ficar o volume saliente aqui na frente, tá bom? Então, para depois de você colocar o enchimento, deixar bem bonito essa carinha, a gente vai fazer as carreiras aqui que a gente vai fazer a dobra para dentro. Essas próximas carreiras são 10 carreiras de 24 pontos, tá? Então, você vai fazer a carreira 36 até a 45. São 10 carreiras, repetindo 10 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. E não coloque enchimento a partir daqui, tá bom? Enchimento é só até onde a gente finalizou aqui a carreira 35. Então, enche bastante a cabecinha, deixa ela bem firme e faz essas 10 carreiras e eu já volto com você. E aqui estão as 10 carreiras de 24 pontos. Então, essa última carreira aqui é de número 45. A próxima carreira, a carreira de número 46. Olha, veja que não tem enchimento, só tem enchimento lá para dentro, né? Então, a próxima carreira, a carreira de número 46, vamos fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes na volta e vamos ficar com 18 pontos de base. E a próxima carreira, a carreira de número 47, vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes na volta e vamos ficar com 12 pontos de base, tá bom? Então, carreira 47, um ponto e uma diminuição por 6 vezes.
E vamos para a próxima carreira, a carreira de número 48, que vamos fazer aqui 6 diminuições. Fazendo as 6 diminuições, você pode cortar o fio e arrematar, tá? E depois a gente vai fazer a vira lá para dentro da cabecinha. Então, aqui com todas as carreiras prontas, né? Aqui a 48, eu fiz um arremate simples, a gente vai fazer aquela manobra de fazer aqui, né, a volta para dentro da cabeça, tá? Então, só ir, ó, por isso que eu falo que quando a gente coloca o enchimento, a gente já ajuda, né, nessa parte, que fica bem mais fácil para depois a gente encaixar lá para dentro, tá? A gente faz o enchimento já fazendo esse túnel aqui, né? Aí fica bem mais fácil essa manobra. E a cabecinha em si está pronta, né? Agora falta a gente fazer todos os adereços aqui e a gente começa fazendo aquela manobra para fazer o afundamento nos olhinhos, tá bom? Então, separa aí um pedaço de fio nessa mesma cor e a agulha de tapeçaria. Então, vamos começar a fazer aqui os bordadinhos dos olhos, tá? Antes de fazer os bordados dos olhos, eu vou fazer aquela manobra que a gente deixa o olhinho um pouquinho mais fundo, fazendo então com que dê uma profundidade ao olhar, tá? Vou aqui com a agulha de tapeçaria, mesmo fio, né? Mesma cor que eu estou usando aqui. Vou entrar aqui embaixo, para que não fique nenhuma cicatriz aparente. E vou sair nessa ponta aqui, olha. Deixa eu pegar só um alfinetinho para ficar mais fácil de mostrar. É como se fosse um reloginho e aqui fosse as 3 horas da tarde, tá? O número 3 do reloginho, tá bom? Então, eu vou entrar com o meu fio aqui e sair neste pontinho do olho. Se for difícil de chegar, vai fazendo pequenas paradas, só toma cuidado para não entrar, né, em pontos e entrar entre os pontos e não num lugarzinho onde você possa vir a puxar fios. Tá? Ó, vou sair bem aqui no cantinho do olho, onde é o número 3 do nosso relógio. Sair aqui. Vou dar a volta no olhinho e vou vir aqui onde seria o número 9, tá? Ó, aqui assim. E vou entrar do outro lado lá, nas 3 horas. Né? Vou sair com a minha agulha, na verdade, né? Entro com ela aqui de volta, saio aqui, ó. Vou deixar assim por enquanto, tá? E aqui do mesmo jeito, onde é o número 9 do reloginho. E entro de volta e levo essa minha linha até lá onde tudo começou, tá? Fecho aqui. Aqui. Vou levar lá para baixo, depois eu ajusto o local. Não precisa ser exatamente onde tudo começou, mas aqui você precisaria fazer 2 arremates em vez de um só, né? Quando a gente leva aqui onde tudo começou, ou então leva essa ponta, une as 2 pontas, fica mais fácil para fazer os arremates. E aí a gente vai puxar esse fiozinho aqui, ó, o primeiro fiozinho, e levar ele para baixo do olhinho. Quando a gente dá um puxãozinho assim, ó, ele já entra, tá vendo? E a mesma coisa com esse lado aqui. Vou dar um puxãozinho para que ele entre para baixo do olhinho. Ó, escondeu. Escondeu os dois, agora é só a gente fazer a puxadinha de acordo com a profundidade que você quer. Bom, não esquece de deixar os fiozinhos aí para fazer os arremates, tá? Eu vou levar este fio para o mesmo local para facilitar o meu arremate. E aqui, olha, com os meus 2 fiozinhos juntos, eu posso puxar os dois de uma vez só, deixar na profundidade que eu queira, e aqui sim a gente faz isso aqui, ó, dá um nozinho, né? Aproveita para deixar mais fundinho, ó, tá vendo? Não precisa ter medo de fazer esse puxão, este nó, porque depois naturalmente ele volta um pouquinho, tá? Então, ai, ficou muito fundo, mas fica tranquilo que depois ele volta um pouquinho, tá vendo? E fica assim mais fundinho e dá uma profundidade mais bonitinha para o olhar da flare. E assim, agora a gente
Feito isso aqui, é só cortar o excesso, tá, gente? Agora a gente vai com o resto, tá vendo, ó, sobrinhas de fio branco. Se bem que a gente vai usar também, né, a gente usou o branquinho pra... No meu caso, eu usei o off-white para as garrinhas, mas aqui eu tenho um restinho de fio, ó, que eu vou usar para isso. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. E a gente vai fazer aquele branquinho dos olhos. Esse branquinho dos olhos também serve para dar mais profundidade, tá? Eu vou aqui marcar os pontos, ó. Aqui, a entrada do fio eu vou colocar no número, em 2 horas, no número 2 do reloginho. E a saída do fio, eu vou colocar onde seria o número 7 do reloginho. Eita, que tem enchimento aqui. Pera aí. De colar cabelo, não é? Aí fica o restinho de enchimento aqui. Aqui onde seria o número 7 do relógio, tá vendo? Quando a gente pega um reloginho, aqui é o número 2 e aqui é o número 7. E a mesma coisa do lado de cá, só que daí é o contrário, né? Eu colocaria o primeiro alfinete aqui, onde é o número 5 do reloginho, e para a saída do meu fio, onde é o número 10 do reloginho. Tá vendo? Ó, nestes pontos aqui. Então, eu vou trazer o meu fio com agulha de tapeçaria até aqui, entro com o fio para cá, levo lá para o outro lado por baixo, saio aqui e entro com ele aqui novamente e volto com ele onde tudo começou. Então, isso vamos fazer agora na prática, tá? Entrar num pontinho onde eu sei que vai ficar escondido. Como tá distante pro tamanho da minha agulha, que eu tô usando uma agulha pequena, ó. Eu entro aqui, né? Eu saio aqui em algum lugar qualquer, entro novamente. E agora sim eu consigo sair lá no ponto onde eu quero. Então, saindo aqui, ó. Trago o fio até este ponto. Se você sentir que ele não vai ficar ajustado ao olhinho, dá um pinguinho de cola depois, tá? Aqui, ó, eu entro. Deixa eu só tirar esse alfinete para ficar mais fácil de mostrar. Eu entro aqui onde seria o número 7 do relógio, saio lá do outro lado, aí no sentido contrário, né? Aqui seria o número 5 do relógio, certo? Ó, tirei, trago meu fio. Tá vendo? É isso que eu falo. Se você sente que não vai ficar justinho no olho, depois, você só coloca um pinguinho de cola que vai dar tudo certo, tá? Pinguinho mesmo, tá bom? Aqui eu vou entrar com meu alfinete, com minha agulha aqui. Vou sair em algum ponto qualquer, só para eu verificar se ficou certinho. E pronto, ó. Tá vendo? Esse aqui, ele vai ficar mais difícil de ser ajustado. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui para que ele fique bem certinho, tá? E agora, é só levar o fio lá onde tudo começou. Aqui não precisa puxar, tá? É só deixar ajustado, contornando o olho, que já fica bom. Então, vou levar este fio para cá, amarrar os dois e cortar os excessos. Bom, agora a gente vai fazer essa parte pretinha aqui, tá? Eu vou deixar aí bem pertinho de você, para que você dê uma olhada a forma como eu fiz. Então, você vê que tem 2 fios pretos passando aqui em cima, né? Olha, tem um aqui e tem uma outra pontinha aqui, tá? Mas os dois estão aqui, ó, inteiriços aqui, tá bom? E a gente vai fazer isso neste aqui, né? Eu tô mostrando porque quase nunca fica igualzinho, tá? Então, se tiver alguma diferença, você tem uma referência aí de como foi feito, tá? Então, bora lá, ó. Com restinho de fio preto, na agulha de tapeçaria, vamos dar início. Eu vou vir com o meu fio também aqui de baixo, né? Como eu fiz com os outros, e vou sair neste pontinho aqui, igual o número 10 do meu reloginho, mas um pouquinho mais pra fora. Tá vendo, ó? Daqui, tá? Tá vendo? Não tá encostadinho no olho, tá? Tá um pouquinho mais pra fora. E do outro lado, seria o número 2 do relógio. Ó, aqui, só que um pouquinho mais pra fora. Ok? Bom, vamos marcar primeiro, tendo como referência o nosso relógio, que fica mais fácil, né? Para que você identifique os pontinhos que eu gosto de usar.
Aí, esse aqui, olha, ele tá no número 3 do meu relógio, mas um pontinho para fora. Tá vendo? Aqui, ó, o número 3 do meu relógio, mas um pontinho para fora. Então, número 3 do meu relógio, um pontinho para fora. Vamos lá do outro lado, que seria o número 9 do meu relógio, mais um pontinho para fora. Tá? Então, tá aí, ó, os 2 pontinhos. Esse aqui, o de cima, seria em um ponto acima aqui, ó. Um pontinho acima. Então, é só você ir na carreirinha de cima e colocar alinhado com esse. Do outro lado, um ponto acima alinhado com esse, eu tenho aqui o outro pontinho para que se coloque, tá? Então, estão aí, ó, os pontos marcados. E agora a gente vai, na prática, levando o fio. Então, vamos lá, ó, com meu fio na agulha de tapeçaria, vou vir aqui embaixo, onde não vai ficar nenhuma cicatriz, vou sair no ponto qualquer só para conseguir levar o meu fio até lá, deixo uma pontinha aqui, tá? Não esquece de deixar uma pontinha aí para depois arrematar. E vamos lá, aqui eu entro e vou sair aqui neste primeiro pontinho que eu marquei, onde tá o alfinetinho aqui, ó. Eu vou fazer um olho inteiro, depois eu faço o outro, tá? Vou tirar esse aqui, tá vendo, ó? Bem aqui do lado de fora. Vou vir com este fio aqui neste primeiro ponto, ó. No primeiro ponto não, no primeiro aqui, no 3 horas que eu marquei. Vou sair com esse fio num ponto qualquer, só para eu ver se realmente tá do jeitinho que eu quero. Lembrando de tomar um cuidado extremo para que a gente não puxe nenhum fio, né, aqui de cima. Vamos ver, isso, ó, é desse jeito que eu queria mesmo, tá? E agora, pra gente voltar, eu vou voltar aqui, neste pontinho aqui, que foi o primeiro que eu saí, né? Trago o fio e levo este fio lá para o outro ponto. Olha como é simples, ó. O outro ponto que eu marquei, que é o ponto acima aqui do primeiro, tá? Vou sair aqui num pontinho qualquer, só para ver se deu tudo certo. E é isso. Ó, tá aí, né? 2 fiozinhos de cílio, tá? Você vê como que é difícil ficar igualzinho, idêntico ao outro. Esse aqui ficou um pouquinho mais espaçado, ó. Mas marcando assim, tomando como referência o relógio, fica fácil para você identificar os pontos que eu uso. E isso aqui é somente uma sugestão, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Vamos lá. Então, aqui eu já aproveito que eu tô com um fio aqui na agulha, já venho com este fio aqui para esse ladinho, ó. Por baixo, já saio lá no ponto que eu marquei. Daqui eu já venho para esse primeiro ponto que eu marquei aqui, saio num ponto qualquer só pra gente se ajustar com agulha e fio. E agora, volto com este fio aqui, neste primeiro ponto. E vou sair com ele lá no outro acima. Sair não, entrar, né, gente? Vou sair num ponto qualquer, já aqui pra baixo, só pra eu ver se ficou do jeito que eu quero, se ficou parecido com o outro. E isso, ó, tá pronto aí o bordadinho do olho, tá? Agora eu vou levar este fio aqui pra baixo, amarrar as 2 pontas e esconder as sobras. Lembrando que isso aqui, quanto mais você faz, mais prática você adquire, tá? Era uma das minhas maiores dificuldades, era bordar os olhinhos. Agora, já dá pra fazer com um pouco mais de facilidade. E agora, a gente vai fazer a sobrancelha, tá? Eu gosto sempre de usar como referência os olhos, né? A largura dos olhos. Então, aqui, olha, a carreira que eu não estou utilizando, né? Que não tem nenhuma camadinha do olho.
a segunda carreira. Então, ó, 2 carreiras acima, largura dos olhos, eu vou colocar o meu alfinete. Para a outra ponta, largura dos olhos, eu sigo a mesma carreira, só que daí, ó, eu pulo um ponto para cima, tá? Então, assim fica mais fácil, ó, largura dos olhos, largura dos olhos. Aqui, 2 carreiras acima do olho e aqui na largura dos olhos, uma carreira acima, tá? Então, aqui 3 carreiras, aqui 2 carreiras, sempre obedecendo a largura dos olhos. Sugestivo também, lógico, tá? Tudo é sugestão. Aqui também, ó, 1, 2 carreiras. Agora, esse aqui é ao contrário, né? É ao contrário. Aqui é 3 carreiras. E aqui, na mesma largura dos olhos, 2 carreiras. Tá? Então, essa é a minha marcação. Tá vendo, ó? 1, 2 carreiras. 1, 2 carreiras para o canto externo. 1, 2, 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras para o canto interno dos olhos. Vou deixar aí bem pertinho para que você visualize. Tá? E essa sobrancelha eu vou fazer com a mesma cor que eu fiz toda a cor de pele aqui da Flare, tá? Então, eu vou usar o mesmo tom de verde. Então, aqui, já com o meu fio na agulha, eu vou fazer o mesmo caminho que eu tô fazendo aqui de baixo até lá em cima, tá? Então, sempre tomando cuidado para que não interfira, não puxe nenhum fio desses pontos que a gente passa aqui pelo meio do caminho. Aqui. Vou sair mais um outro aqui, para ficar bem pertinho. E pronto, agora sim que eu vou pro ponto que a gente vai utilizar. Então, eu vou entrar aqui, ó, entrar e sair neste primeiro alfinete, ó, primeiro alfinete. Vou entrar aqui nesse segundo alfinete da primeira sobrancelha, tá? Agora, eu vou sair no mesmo local e vou fazer 2 voltas. Ó, a primeira camada, a segunda camada. E agora, para fazer o volume dessa sobrancelha, eu vou fazer as voltinhas aqui embaixo. Tá? Então, utilizando essas 2 carreirinhas que eu fiz aqui, eita, que essa agulha tá querendo aparecer, né? Vou fazendo isso aqui, ó. Passa por baixo e vai ajeitando essas voltinhas, tá? Deixa elas bem ajustadinhas, uma do ladinho da outra, para que a gente faça realmente esse voluminho aqui. Vou fazer até o final aqui, tá? Quando tiver no final, eu volto pra gente sair lá do outro lado, pra fazer o outro lado. Então, aqui, veja, ó, eu completei tudo em voltinha. Você pode fazer mais larga também, tá? Nessa aqui, ela ficou um pouquinho mais larga, tá vendo? Mais compridinha, não larga, compridinha do que essa. Então, é só pegar mais um pontinho de um lado, um pontinho do outro, que dá tudo certo, tá bom? Você faz a medida dos olhos e pega um pontinho para cada lado a mais. Aqui, ó, vou entrar, sair lá no outro ponto, do outro lado, para fazer a segunda sobrancelha e faço todo o processo do mesmo jeito. Vendo? Aqui você ajeita as camadinhas para ficar bem certinho. Entra aqui e faz do mesmo jeito, tá bom? Faz 2 voltas aqui de fio, né? Faz 2 voltinhas e passa a fazer aqui, né, passar por baixo desses 2 fios e fazer o contorno, tá? E faz assim até completar toda essa carreirinha aqui, né? Todos esses 2 fios. Terminou? Entra com o fio, sai aqui onde tudo começou, amarra as 2 pontas e vai estar pronta a sobrancelha. Bom, aí estão as sobrancelhas prontinhas. Em qualquer dúvida, ó, são 4 pontos, tá? Ela ocupa 4 pontinhos, né, da distância aqui dos olhos, tá bom? Ó, 4 pontinhos, ok? Então, essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer as narinas, né? Deixa eu mostrar aqui na rotinha. Ó,
é essa partezinha aqui, que é super simples de fazer também. Então, para fazer essas narinas, eu vou aqui, ó, com a mesma cor que eu tô utilizando, fiz um nó corrediço e vou fazer aqui 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pular a primeira correntinha, volto a partir da segunda, fazendo 8 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui, 8. Agora, né, você pode tanto fazer com agulha de crochê quanto com agulha de tapeçaria. Vem aqui no primeiro pontinho, numa alcinha da correntinha e puxa o fio aqui para fechar este círculo. Tá? Aí tanto faz se você prefere fazer isso com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Vou cortar aqui, ó, deixando só uma sobrinha para depois a gente fazer a fixação lá no corpinho, tá? Aqui essas duas pontas, eu vou dar um nozinho entre elas. Só um nozinho simples, só para ajudar ali na hora que a gente for fazer a fixação, tá? Ajuda até a dar o formatinho melhor. Então, aqui, ó, essa aqui é a narina, tá bom? A gente vai precisar fazer duas. O local, tá vendo essa parte aqui, que é a parte direita? Este é o avesso, tá? Este é o avesso, essa aqui é a parte direita. Então, a gente faz esse formatinho aqui de gotinha e a gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó, a ponta da gota na transversal. Mais uma vez, um ponto de referência é o canto do olho. Então, tá vendo aqui, ó, cantinho do olho, e eu vou deixar ela assim, tá vendo? Na transversal, tá? Vou colocar só mais um alfinetinho aqui em cima, ok? Vou fazer a outra para a gente ter noção da proporção, onde a gente vai colocar cada uma delas, tá? Então, vou fazer mais uma dessa aqui, que são 9 correntinhas e 8 pontos baixíssimos, e já volto com você. E aqui estou de volta, gente. Olha, uma coisa que eu fiz aqui que não é legal é pegar essa carreira aqui de meio ponto alto, tá? Então, eu vou baixar um pouquinho. Eu não quero que pegue nessa carreira. Tá? Então, aqui, ó, abaixei um pouquinho. Agora, a gente vai fazer aqui, né, a colocação certinha de onde vai ficar cada uma delas, mas eu sempre falo para você levar em consideração o olhinho, tá? Porque elas ficam bem embaixo do olhinho. E na transversal, tá bom? Ó, a pontinha tá pra cá e outra pontinha tá pra lá. E é isso. Ó, só toma cuidado para não pegar essa carreira, para deixar ela evidente, porque ela dá um diferencial no rostinho. Deixa eu te mostrar a outra. Tá vendo, ó? Tá bem abaixo dessa carreira. Aqui eu fiz ainda um pouquinho mais apertadinha. Essa modelagem você pode fazer quando você for fixar, tá? Então, aqui, ó, você pode até fechar mais um pouquinho, deixar ela mais em formatinho de gota mesmo. Vou só fazer assim, deixar ela mais no formatinho de gotinha. E como que eu faço essa fixa, tá vendo? Ó, aqui você vai modelando, tá? Você pode deixar ela mais estreitinha, como ela mais abertinha. Aí vai do gostinho de vocês, tá bom? E como eu faço essa fixação? Para não passar o fio costurando por toda ela, o que eu fiz? Eu costurei a ponta, essa pontinha aqui, eu fiz uns pontinhos de costura logo aqui embaixo, e essa outra ponta eu passei um pinguinho de cola, tá? Porque se a gente for costurar isso, não vai ficar um acabamento legal, vai ficar meio grosseiro. Então, para que isso não aconteça, com essa pontinha que tenho aqui, eu faço uns pontinhos aqui logo embaixo, e a outra pontinha lá de cima é só um pinguinho de cola, para deixar ela também fixada lá em cima. Tá bom? Então, vou fazer esses arremates aqui, vou fazer essa costurinha, 1 ou 2 pontinhos aqui embaixo já é o suficiente, gente.
passa o fio sobrante para dentro, corta os excessos e um pinguinho de cola nas partezinhas aqui de cima. Bom, aqui estão as narinas costuradas. A minha tá com um alfinetinho aqui porque a cola ainda tá secando, tá? Então, agora, dito isso, a gente vai fazer as orelhinhas. Então, para as orelhas, utilizando o mesmo fio, na cor verde, a gente vai fazer aqui um anel mágico, e neste anel mágico vamos colocar 6 pontos dentro dele, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último pontinho, 6. Fecho o anel mágico, vamos para a segunda carreira faremos aqui de 6 aumentos, então em cada pontinho deste de base eu vou colocar 2 pontos dentro dele, eu vou ficar com 12 pontos aqui, tá bom, ó? Um aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e o último aumento, aumento de número 6. Segunda carreira, nós vamos fazer de 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes, tá bom? Então, vamos ficar aqui com 18 pontos de base. Aqui eu tenho 12 e aqui a gente vai, ó, 1 ponto, primeiro aumento, 1 ponto, segundo aumento, 1 ponto, terceiro aumento, 1 ponto, quarto aumento, 1 ponto, quinto aumento e por fim a última sequência, 1 ponto e sexto aumento. Então, temos aqui agora 18 pontos de base, e com esses 18 pontos de base, vamos fazer 3 carreiras, a 4, a 5 e a 6. 3 carreiras de 18 pontos baixos, cada uma delas. Vou fazer as minhas em off, volto com você. Lembrando que aqui a gente não coloca enchimento. Então, aqui estão as 3 carreiras de 18 pontos. Agora, eu vou fechar esses dois lados com 9 pontos baixos, tá bom? Então, ó, vou lá de um lado, do outro e, ó, primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui o último 9, tá? Então, fechei as duas bordas. Agora, tá vendo? Esse aqui é o lado direito, né? Eu vou mudar assim, ó, dobrar assim e pegar aqui este primeiro pontinho de fechamento e fazer um ponto baixíssimo, tá? Para fazer o formatinho da orelha, tá bom? Aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para fazer a costura, tá? Então, aqui, olha, é só cortar, deixa uma sobrinha aí para costurar mais tarde. Vamos fazer a segunda peça igual e eu já volto aqui com você para mostrar. Bom, com as duas orelhinhas prontas, vamos localizar onde você vai costurar essa orelhinha, tá? Então, você vai pegar aqui o topo da cabeça e vai fazer aqui, ó, imaginar um X aqui, tá vendo? Uma cruz, tá? Aqui e aqui. A orelhinha vai ficar na direção dos traços aqui na horizontal, tá vendo? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai pegar parte da carreira de número 8, até, deixa eu ver, 1, 2, 3 carreiras, 8, 9 e 10. Tá vendo, ó? Dessa forma, tá? Então, só divide a cabecinha num X, nessa parte horizontal é onde você vai centralizar as orelhinhas, tá? De frente, aí você vê se está no local certo, essa aqui tá um pouquinho pra frente,
quando a gente coloca assim, olhando para ela de frente, a gente vê que ela estava um pouquinho para frente. Aqui ela está melhor localizada. E é isso, gente. Sem muito segredo, sem muita contação. Pega aí a tua própria agulha de crochê. Você faz isso aqui, centraliza, tá vendo? Bem no centro da orelhinha, você encaixa, tá? Não tem muita frescura para isso, não. É só fazer desse jeitinho aí que vai dar tudo certo. Tá? E aqui é costurar a orelha mesmo. Pega um pedacinho uma alcinha do ponto da cabeça, uma alcinha do ponto da orelha e vai fazendo toda a voltinha para fazer a fixação. E aí estão as orelhinhas costuradas. Então, toda essa parte aqui do rostinho, do que a gente tinha que enfeitar o rostinho, está pronto, tá? Agora, antes da gente fixar essa cabeça no corpinho, por dois motivos, eu vou ensinar você a fazer essa peça aqui, tá? Esse espinho aqui. Por dois motivos eu vou passar essa receita agora e não depois, que seria uma forma de acabamento. Bom, vamos lá. Primeira coisa, porque para a gente fixar a cabecinha, a gente vai usar o anel mágico, né, para passar os fios aqui do pescoço para a cabeça, que vai ficar cicatriz, acaba ficando uma cicatriz e a gente tem aqui esse espinho para tampar. Bom, mas Tati, isso aí poderia ser feito depois? Poderia, mas para costurar estes dois aqui é muito mais fácil eu costurar na cabeça solta, tá? Então, por esses dois motivos, eu vou passar a receita desse aqui, você vai fazer 7 peças iguais a essa, 2 você vai fixar na cabeça e a terceira vai ficar bem aqui em cima, onde a gente vai fazer a fixação do pescoço. Tá legal? Então, bora lá, vamos fazer essa peça aqui. Você não vai usar todas agora, você vai guardar aí 4 para fazer depois, e as 3 a gente vai fazer agora, né, aqui a fixação na cabeça, tá legal? Então, vamos fazer essa parte, né, antes da gente continuar. A gente precisa fazer 7 desses aqui, tá? Eu tenho 6 aqui, eu vou fazer mais um com você. 3 vão ficar na cabeça, 1 nas costas, perto da asinha, e 3 vão ficar na cauda, tá? Então, vamos lá, começamos aqui, né, no fio branco, o mesmo fio que eu usei para fazer as garrinhas. Vou fazer um anel mágico, e a partir desse anel mágico, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos, tá? Não tá meio boba, tá caindo tudo aqui. Mas vamos lá. Aqui, anel mágico e os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, você vai fazer aqui 2 pontos baixos. Então, ó, no primeiro pontinho eu faço um ponto. No próximo ponto, outro ponto baixo sozinho e depois um aumento. Então, carreira de número 2, eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. De novo, 1, 2, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, carreira de número 2, 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. E aqui a gente fica com 8 pontos de base. Dá uma viradinha assim para que ele vai fazer o formato aqui, né, de um pico, tá bom? Fecha melhor este círculo e vamos para a terceira carreira. Para a terceira carreira, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. E vai ficar aqui na volta com 10 pontos de base. Vou fazer minha terceira carreira e já volto. Vamos para a próxima carreira, a carreira de número 4. Para a carreira de número 4, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Quando terminar a carreira de número 4, você vai ficar com 12 pontos de base. Então, carreira 4, 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes.
Próxima carreira, carreira de número 5. Você vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Fazendo dessa forma, você vai ficar com 14 pontos de base. Então, carreira de número 5, 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Próxima carreira, carreira de número 6, você vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, tá? É a última carreira, então 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 16 pontos de base. E aqui está a carreira de número 6 prontinha. Eu vou cortar o fio, deixar uma sobra para costurar na cabecinha, tá? Então, aqui, vamos separar 2, vamos separar 3 para deixar uma distância legal, os outros 4 você deixa guardadinho. Aqui a gente vai colocar só um pouquinho de enchimento, tá? Eu vou posicionar eles aqui para você ter uma ideia onde eles vão ficar. Este primeiro vai ficar bem aqui em cima da cabecinha, ó, entre as orelhas. Então, deixa eu colocar só um alfinetinho. Vai levar um pouquinho de enchimento, tá? Esse aqui a gente não vai costurar agora. Vai ser a última parte que a gente vai fazer, é a costura deste último espigão, espinho, escama, não sei como a gente vai chamar isso. Tá? Esse aqui vai ser o último, tá? A última coisa que a gente vai fazer na flare. O segundo, deixa eu ver, só posicionar aqui. E o terceiro, tá? A gente vai costurar só 2 neste momento. Então, você deixa bem centralizado, né? Entre as orelhinhas, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 carreiras de distância entre um e outro. Você vai costurar somente esses 2 aqui, ó, que está na minha mão. Este último você não costura. Eu só coloquei ele aqui para você ter uma ideia da distância que ele vai ficar dos outros, tá bom? Entre 4 carreiras de distância, bem no centro da cabecinha, alinhado, né? No centro da cabecinha, entre as orelhas, você vai costurar esses 2, tá bom? Coloca um pouquinho de enchimento, costura simples e bora para as próximas partes. Eu vou encerrar este tutorial aqui com vocês, tá bom? Na próxima parte, a gente vai terminar de fazer o corpinho, que a gente tem que fazer ainda a barriguinha e as asas e a cauda, tá? Eu vou deixar isso para a última parte. Então, para essa parte, a gente encerra costurando esses 2 espigões aqui, essas 2 escamas, com um pouquinho de enchimento dentro, beleza? Então, aguardo vocês para o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Gratidão por estar aqui comigo. E não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau. Até o próximo.